Oba, beleza? Vocês ficaram sabendo do que rolou nessa terça? Bom, acontece que eu tava dando aquela visitadinha básica no Twitter pra saber das notícias, das últimas novidades. Porque sim, ainda existem pessoas que usam o Twitter pro propósito que ele de fato foi criado. O de ser um jornal online, e não de ser um antro frenético de shitposting diário, como que ele vem sendo usado. Mas vai, cada um faz o que bem entende da sua própria vida, né? Só não vale reclamar depois das pesquisas que apontam que os brasileiros são proporcionalmente os que mais perdem tempo na internet quando comparado com outros países, porque né? A gente tem realmente algum tipo de problema em fazer um bom uso do nosso tempo livre na maioria das vezes. Mas enfim, como eu tava dizendo, nessa terça quando eu fui dar minha conferida nas últimas notícias que estavam rolando, quando eu entrei no Trending Topics, eu fui surpreendido pela hashtag que tava lá. Logo em primeiro lugar, essa daqui. E quando eu entrei na hashtag pra saber mais sobre o que estava acontecendo, é que eu fui entender sobre o que se tratava. E sim, por mais absurdo que pareça, a gente ainda tem que ficar sabendo de casos de racismo em pleno século XXI. Mesmo depois de toda a luta, todo ativismo e toda a informação que é bombardeada constantemente pra gente, no intuito de informar ainda mais as pessoas sobre essa luta que felizmente vem diminuindo, porém diferente do que muitos afirmam, ela ainda parece estar longe de acabar. E mesmo depois dos protestos gigantescos que rolaram recentemente lá nos Estados Unidos, por causa do caso brutal envolvendo George Floyd, na qual a vida dele foi covardemente tirada, e mesmo depois de tantos outros casos desse tipo, parece que ainda assim, a ficha ainda não caiu pra algumas pessoas, né? Também até hoje tem casos de gente imbecil fazendo manifestação a favor do nazismo. O que dá pra esperar desse tipo de gente, né? Bom, o caso dessa vez envolveu um membro da comissão técnica, o Ebo, e um jogador, o Dembaba, do clube de futebol Istambul Basaksehir. Nem sei como é que eu consegui pronunciar essa porra. O que aconteceu foi que depois da comissão técnica do Istambul reclamar de um cartão amarelo durante a partida, um dos juízes encarregados do jogo, no caso o quarto árbitro da partida, esse imbecil aqui, repreendeu a comissão e fez um ataque direcionado diretamente ao Ebo da comissão técnica, dizendo o seguinte: esse negro não pode agir desse jeito. Bom, isso obviamente levou ele a um ataque de fúria, por um ato tão covarde e tão nojento em pleno 2020. E pior ainda, vindo de um árbitro da partida, que deveria pelo menos, em teoria, ser a autoridade máxima naquele campo. Dedurou alguém. Vai botar na rua pelo visto, hein? Vai botar na... O quarto árbitro dedurou, tá expulso. Tá expulso e tá... Rapaz, tá querendo briga. O quarto árbitro dedurou. Rapaz, a coisa tá quente, hein? E é sério, viu? Se a gente teve um episódio dessa natureza, é algo seríssimo. E logo em seguida o Dembaba, comovido pelo ataque e pela revolta do companheiro de equipe dele, e na verdade foi ele quem foi o foco dos holofotes desse caso, porque mesmo ele não tendo sido a vítima direta do ataque em questão, ele fez questão de ir até o árbitro nojento da situação e dar a letra na cara dele. When you mentioning a white guy, you never say this white guy, you say this guy. So why when you mention me, listen to me, why when you mention a black guy, you have to say this black guy? E o mais foda desse episódio todo, e que na verdade foi o que realmente deu destaque a todo esse ocorrido, é que em decorrência desse episódio de racismo, todos os jogadores da partida, tanto do Istambul quanto do Paris Saint-Germain, decidiram abandonar o jogo que recém tinha começado, porque eles se recusaram a jogar um jogo no qual um árbitro daquele estivesse apitando. Um caso que eu arrisco dizer que foi o único na história do futebol, a ponto de um jogo inteiro ser cancelado. E um jogo desse porte, né? Não foi qualquer sériezinha B ou C, não. Foi um jogo envolvendo do absurdo do Paris Saint-Germain ser interrompido por protestos dos próprios jogadores em empatia não só com os jogadores da situação, como com toda essa pauta de racismo que infelizmente tem apresentado episódios horríveis. E sabe o mais massa disso? E que orgulho do nosso menino Ney numa situação dessas, dando orgulho pra gente aqui do Brasil. Porque foi ele que encabeçou essa atitude dos jogadores abandonarem o campo, seguido inclusive depois pelo jogador francês Mbappé, que também é um baita de um exemplo a ser seguido, né? Então fica aqui de aprendizado e de motivo de orgulho para a história, mais um caso de uma pessoa nojenta sendo racista, sendo fortemente repreendida logo em seguida, que inclusive ele provavelmente vai perder o emprego dele depois de uma repercussão dessas, né? E se pá, ele vai até preso. E eu espero que ele seja. Afinal, pra quem não sabe, racismo é crime. Mas agora, eu queria pedir um momento de calma e de reflexão pra quem estiver me assistindo até aqui, porque o vídeo não termina por aqui, e eu quero fazer uma ressalva pra quem estiver me ouvindo.
E bom, antes da galera que estiver assistindo esquecer, já desce aquele like maroto pra gente poder fazer chegar a mais gente essa mensagem que eu vou dizer. E compartilha também pra quem sabe a gente possa mudar isso que eu tô pra falar. Lembra no início do vídeo que eu disse que eu fui saber do ocorrido através daquela hashtag Fogo nos Racistas? Bom, ainda que eu seja completamente contra qualquer mínimo tipo de racismo, eu acho que já deu pra reparar isso nesse vídeo, né? Eu não posso deixar de comentar aqui o meu repúdio por uma frase desse tipo e que vem cada vez tomando mais proporção. Olha, eu entendo toda a visceral raiva e ira que deve ser você sofrer um ato de racismo ou qualquer outra coisa tão nojenta quanto, como foi o exemplo do nazismo, homofobia ou qualquer outro ato discriminatório. Mas você, ao levantar uma nota de protesto da mesma forma que não ao racismo ou Black Lives Matter, só que ao invés disso você fazer uma clara citação à violência como atear fogo em pessoas, é brutalmente errado. E eu vou explicar o porquê. Essa frase, fogo aos racistas, nasceu em decorrência e em alusão justamente ao movimento que mais perseguiu e matou negros na história da humanidade, a Ku Klux Klan. E esse movimento imundo e genocida matava negros de todas as formas possíveis, mas a mais icônica delas era justamente ateando fogo neles. Então, em um certo tipo de vingança ou forma de pagar na mesma moeda, as pessoas começaram a utilizar essa frase para devolver na mesma proporção esses atos absurdos cometidos no passado. Mas agora, seria isso realmente justiça? E eu vou te explicar o porquê não. Assim como quando alguém te agride, ou quando alguém, Deus livre que não, mata um parente seu, a primeira coisa que você pensa na hora é em agredir ou matar aquela pessoa de volta, né? Mas a menos que seja por legítima defesa, a gente tem ciência que aquilo é errado. E a lei existe para justamente colocar um freio e dar a devida e fundamentada punição para quem cometeu o crime. Ainda que no Brasil a lei seja praticamente inexistente, e isso que dá combustível para esse tipo de discurso. Mas a partir do momento que você devolve uma determinada agressão na mesma proporção e fora da legítima defesa, aquilo deixa de ser justiça e passa a ser justiçamento. O mesmo tipo de justiça do olho por olho e dente por dente que eram aplicadas em tribos e civilizações antigas, ou como por exemplo nas próprias favelas aqui do Brasil, onde muitas vezes morrem diversos inocentes apenas porque alguém ordenou que se fizesse assim. Porque diferente da justiça, que busca dar um ponto final ao conflito em questão, e até mesmo ela em determinados países aplica a pena de morte, só que de forma embasada, essa lei de olho por olho só gera um ciclo de violência sem fim, e sem real justiça a uma covardia cometida. Porque já parou pra pensar, se matar alguém desse permissão automática para outra pessoa responder na mesma altura? O primeiro que matou ia ser morto por quem se vingou, essa pessoa que se vingou ia ser morta por outra que era contra aquela vingança, e assim continuaria um ciclo infinito de anarquia e não de justiça. E sabe o que prova o meu ponto? Primeiro que, de acordo com alguns dos que usam essa frase, eles sabem que estão sendo hipócritas ao pedir paz através de guerra e ainda debocham disso. Segundo, que aparentemente apenas por você discordar de uma frase que faz incitação à violência e preferir a justiça ao invés de justiçamento, automaticamente isso faz de você um racista. Ou seja, você pode até ser contra o racismo, só que você não pode querer o fim dele através de prisão ou quiçá pena de morte. Tem que ser agindo com a mesma violência e brutalidade que você sabe que é errado. Tá certo, hein? E terceiro e mais importante, que o próprio Twitter tirou a frase dos trendings que poderia ter ficado por lá muito mais tempo do que ficou, avisando e conscientizando muito mais pessoas do que conscientizou. Mas por que o Twitter tirou a frase? Porque o Twitter é racista? Não, porque as pessoas que escreveram isso estão cometendo um crime de incitação à violência. E isso sem nem falar que é o Estado quem faz um crime ser crime, né? Como o próprio crime de racismo. Só que ao cometer um crime e incitar a violência, eles estão indo contra de quem tá do lado deles mesmos. Afinal, crime é algo contra o Estado. Mas enfim, não adianta. Em qualquer lugar, mesmo que seja buscando defender alguma coisa, sempre vão existir pessoas racionais e as reacionárias, que querem resolver a coisa da maneira que elas querem e não da maneira correta. Mas que fica aqui o lembrete a pelo menos quem viu esse vídeo, que o seu direito acaba quando começa o do próximo. E que a gente compartilhe o máximo esse vídeo, porque esse movimento antirracismo é sim necessário. Só que esse lado fanático não pode vir a estragar o lado genuíno da batalha. E fica aqui a minha admiração aos jogadores por terem saído de campo, fazendo assim o caso tomar a repercussão que tomou. Mas é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Não esquece do like pra quem ainda não deu, o sino se você quiser acompanhar os próximos. E muito obrigado pra quem me assistiu. Ah, e comenta aqui embaixo caso você discorde sobre alguma coisa que eu falei ou caso você tenha algo a adicionar sobre o assunto. Eu garanto que eu vou ler todos os comentários, tá bom? Até mais, gente. Valeu!